Que a paz de Jesus encontre guarida em nossos corações. Cada centro espírita, cada posto de socorro tem o seu público-alvo. Tem aqueles que são trazidos, tem aqueles que ficam e tem aqueles que vão. Normalmente, a grande maioria, quando cessa as dores, os problemas, se vão, continuam as suas vidas. Faz parte da caminhada a compreensão dos equívocos cometidos. O Paulo Estevão tem uma grande missão, que é a massificação da doutrina espírita. É um centro de estudos, onde as pessoas devem aprender a doutrina espírita. É imprescindível a compreensão da doutrina espírita para a nossa evolução espiritual. O João Evangelista tem a missão dele, que cumpre brilhantemente com os artistas, com os palestrantes, com os cursos, tem a metodologia dele, específica dele. A Casa do Caminho também, a Casa da Caridade também, o Centro Espírita da Dona Nezinha também. Todo centro espírita tem a sua peculiaridade. Todos eles caminham no mesmo rumo através da doutrina espírita. A Casa de João, irmão Francisco, também segue os caminhos do Grupo Espírita Portal da Luz, onde fomos, a maioria dos trabalhadores, aprendizes, e descobrimos o mundo espiritual e as verdades da doutrina espírita através dos ensinamentos do seu Léo, ao qual vamos homenagear com o nome da biblioteca. Biblioteca Espírita Leônidas Alves de Souza. Pois bem, a Casa de João, irmão Francisco, nesse contexto, é o SUS, é a Santa Casa de Misericórdia. É o local onde o desespero bate a porta a todos os instantes. É o local onde aquelas pessoas que não conseguem atendimento nestas outras casas vêm bater a nossa porta. Essa é a nossa missão. A nossa missão é atender a todos que são trazidos até aqui. Independente de que o problema seja grave ou menos grave. Os primeiros pacientes somos nós. Nós, os trabalhadores, somos os principais pacientes. Nós temos que aprender com os exemplos que percebemos, tanto no mundo material como no mundo espiritual, através dos fenômenos mediúnicos, como devemos nos conduzir. Allan Kardec ensina que todo centro espírita deveria ter o cunho familiar, deveria funcionar como uma família que se fortalece com seus amigos e irmãos que comparecem. Ora, todas as famílias têm problemas. Alguém conhece alguma família que não tenha um problema? Quem não tem problema não vive na Terra. Então, os problemas são as provações que Deus envia para que nós nos fortalecêssemos. E nós aprendemos com eles.
Eu costumo dizer que na dificuldade nós nos tornamos mais fortes, porque na facilidade não há esforço. Está tudo fácil, ninguém se esforça, está tão fácil. Mas quando a dificuldade se apresenta, nós somos obrigados a buscar a solução da dificuldade. Ou então continuamos sofrendo. Então a dificuldade é uma bênção que Deus envia para nós. O que nós não podemos é encarar a dificuldade, o problema, como sendo o maior problema do mundo. Não é. Não existe problema sem solução. Na grande maioria das vezes, a solução está ali do nosso lado. Nós é que não conseguimos enxergá-la. Por quê? Porque se coloca um véu que tira a visualização, tira a percepção da solução. Esse véu é colocado pelos nossos irmãos menos evangelizados do plano espiritual. E quando eles percebem o nosso ponto fraco, é exatamente ali que eles vão buscar nos atingir. Quando não nos conseguem nos atingir diretamente, vão nas pessoas que convivem com a gente. E as pessoas era possível um dia e seria impossível de um dia para noite. verdade. Exatamente. Só com o pensamento. Nós nos encontramos caminhando lado a lado com os nossos adversários do passado, sejam eles encarnados ou desencarnados. Senão não teria sentido aquela frase de Jesus, quando ele dizia: reconcilie-te com teu adversário enquanto caminha com ele. Como nós poderíamos nos reconciliar com os nossos adversários do passado se eles estão desencarnados e nós encarnados, se não fosse possível esse intercâmbio? Ora, me lembro de uma palestra recente de um grande amigo em que ele disse aqui para nós: quando nos encontramos num beco sem saída, basta olharmos para trás e perceber que a saída é a entrada. Não existe beco sem saída. Não existe problema sem solução. O que existe é que nós potencializamos a dificuldade, o problema, e o transformamos em algo grandioso. E quando fazemos isso, não conseguimos encontrar a solução. Qual é o mal que assola a humanidade hoje em dia? Qual é a maior doença da humanidade? Dinheiro. Egoísmo, inveja, orgulho. Acho que é o orgulho. Tudo isso junto. É um conjunto. Mata-maço. Depressão. A depressão Ocasiona tudo isso. é a doença que assola a grande maioria da humanidade, em graus maiores ou em graus menores. O que nós precisamos compreender, entender, que a cura não está nos remédios. A cura para a depressão não está nos remédios. A cura está em nós. A cura para a depressão depende de nossas atitudes. Se modificarmos as nossas atitudes, saindo de um padrão vibratório baixo, onde o pessimismo impera, e começarmos a encarar a vida com esperança, com fé, percebemos que não existe problema sem solução.
nós olhamos para o nosso passado, há uns poucos anos atrás, e chegamos à conclusão que nós estávamos num beco sem saída. Nós estávamos vivendo um mundo de fantasia, onde as sensações, onde os vícios, onde as farras e as brincadeiras eram o norte. Em dado momento, nós percebemos que aquilo não era vida. Facilidade. A vida era muito mais do que as brincadeiras, as sensações que a boemia nos leva. Fui apresentado à doutrina espírita no GEPOL, no Grupo Espírita Portal da Luz, onde a Lúcia, a esposa do seu Léo, me chamou num canto e disse: como é que você pode fazer isso, 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 isso? E eu, espantado, olhei para a cara daquela mulher e digo: meu Deus, isso é uma bruxa. Como é que ela pode saber coisas da minha vida que para ninguém eu relatei? E mesmo no entorpecimento daquele momento, uma luz brilhou na minha mente e trouxe a curiosidade. E essa curiosidade me trouxe até aqui, nesse momento. E nesse meio dessa caminhada, já fazem alguns 18 anos, sei lá, ou mais, eu tenho estudado ininterruptamente a doutrina espírita. Tenho estudado os fenômenos espíritas através da mediunidade, da minha própria mediunidade. Quando eu mesmo, através da minha mediunidade, comprovo os fenômenos que estou assistindo. Venho, por esses anos todos, conhecendo diversas pessoas que fazem exatamente a mesma coisa. Nesse caminho, nós lemos as obras básicas, todas, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes não, foram mais. E a cada vez que a gente lê, a gente percebe que não tinha compreendido tudo. Existem muito mais ensinamentos, e eu vou fazer um exemplo básico disso aí. Todos nós, penso que pelo menos a grande maioria, já deve ter pego o livro dos Espíritos para ler. Não é verdade? Todos nós que entramos na doutrina espírita temos que dar pelo menos uma olhadinha no livro dos Espíritos, né? A primeira pergunta, quem sabe responder? Essa é a pergunta. Quem sabe responder. Essa é a pergunta. Pergunta número 1, não é quem é Deus. O que é Deus? E nós nos vemos esses anos todos dentro da doutrina espírita atrás desta resposta. Que Deus é esse? Nós acreditamos em Deus de verdade? Nós temos fé? Nós somos capazes de dizer com sinceridade no coração que não acreditamos em Deus. Nós sabemos que Deus existe. Tem uma grande diferença. Nós podemos acreditar que a Mega Sena está acumulada, que nós vamos jogar, se nos lembrarmos, podemos acreditar que vamos ganhar, porque se jogamos, nos dá o direito de acreditar que vamos ganhar. Nós acreditamos que esse ano o Fortaleza sobe de divisão. Ixi, é muita fé, né? Brincadeira. Nós acreditamos, nós podemos acreditar. Falando sério, nós podemos acreditar em nós mesmos. Que nós somos capazes de, através do nosso esforço, vencer as nossas más inclinações.
Isso é acreditar, não é ter fé. A fé verdadeira é raciocinada, inabalável. Ela se fortalece na dificuldade, no problema. Quanto maior for o problema, quanto maior for a dificuldade, mais a fé se fortalece. Porque através do conhecimento nós passamos a compreender que Deus só envia para nós exatamente a carga que nós podemos suportar. Então, quanto maior for a carga, mais Deus acredita em nós. Estávamos eu e o Francisco conversando ali há pouco, um debate bastante inteligente, e a gente relata que todo trabalhador espírita, ele é atacado pelas trevas. Toda casa espírita também é atacada pelas trevas, se não estiver neutralizado. Se o trabalhador não estiver neutralizado, ele é atacado. Se o centro espírita não estiver neutralizado, ele é atacado. Então, quanto maior for o ataque, mais o centro espírita está perturbando as trevas. Quanto mais a gente perturba as trevas, melhor nós estamos fazendo o nosso trabalho. Então, eu me sinto envaidecido no bom sentido todas as vezes que a nossa casa é atacada. E quanto mais forte é o ataque, mais forte eu fico, mais vontade eu tenho, mais coragem de trabalhar chega até mim. Eu costumo dizer para os meus amigos que se eu desencarnar nesse momento, não importa a situação que eu me encontre, posso chegar de lado do coisa ruim, como a negada fala, vou olhar para ele e vou perguntar: meu irmão, você conhece Jesus? Porque a minha fé é raciocinada, foi adquirida no estudo, no conhecimento, na prática, na vivência do Evangelho. Eu vivo a doutrina espírita. Cometo meus erros como todos nós. Somos humanos. E como humanos aqui na Terra, estamos longe da perfeição. Sou rigoroso, bem rigoroso com aqueles com que eu mais respeito e gosto. E vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para alçar todos junto comigo na minha evolução. Porque eu vou. Não importa o trabalho que dê, não importa a quantidade de esforço que eu tenha que empreender, não importa quantas vezes eu tenha que vir aqui de improviso falar da palavra de Jesus. Eu vou evoluir. Eu acredito em mim, tenho fé em Deus. Sei o que eu tenho que fazer. Então, aqueles que eu admiro, respeito e gosto, vou lutar com todas as minhas forças para que vão junto comigo. Jesus ensina para nós que o bom pastor, em um momento descendo uma montanha, tangendo o seu rebanho, e de repente percebe que uma das suas ovelhas se perdeu. Então Jesus recomenda largar todas as outras e resgatar aquela que se perdeu. Seria até uma burrice a gente imaginar que o pastor deveria largar as outras ovelhas todas, a sua própria sorte, para salvar uma única só que tinha se perdido. Falta entendimento. As outras ovelhas que não caíram, que não falharam, que não erraram no caminho, já sabem o caminho, já estão no caminho, já vão no caminho. A que precisa ser salva é a que se perde, é a que
entra na esquina errada. E a essas nós temos que envidar todos os nossos esforços para trazer de volta, para resgatar aquelas pessoas a quem amamos. Somos todos filhos de Deus. Aquele Deus que nós ainda não conhecemos, mas que podemos, em algum momento, tentar compreendê-lo. Pelo menos em parte, porque na sua magnitude é impossível para nós no momento. Para se ter uma ideia, passado aqui na Terra, apenas Jesus se comunica diretamente com Deus. O único médium de Deus é Jesus. Então, compreendê-lo por inteiro é impossível para nós no momento. Mas nós podemos, do efeito, ir remontando a causa e compreendê-lo através dos efeitos de suas leis. A perfeição divina é impressionante. Nós não conseguimos compreendê-la porque não sabemos diferenciar o que é infinito do que é eterno. Nós confundimos as coisas. O infinito tem começo e tem fim. O eterno não tem começo e nem tem fim. Então Deus é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Deus é infinitamente perfeito em todas as suas características, sejam elas quais forem. A justiça divina é a mais fácil de compreendermos. A cada um será dado de acordo com as suas obras, ensina Jesus. Resumiu a justiça divina numa frase: nós somos herdeiros de nós mesmos. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Nos diz que somos responsáveis por todos os atos que cometemos. A lei de causa e efeito é automática. Para cada ação, uma reação é criada no exato momento. Recebemos de Deus um presente, o maior de todos, que ninguém mais pode dar: a vida, a encarnação, a oportunidade de adentrarmos nesta escola que é a matéria. Como podemos desperdiçar esta oportunidade? Relatam os espíritos que a fila para reencarnar é enorme. E é fácil compreender por quê. A minha avó teve 14 filhos. A minha mãe 4. A minha esposa 2. Será que estão se acabando as vagas? Com certeza. Daqui a pouco nós não podemos ter mais de um. Alguns países já é proibido ter mais de um. Então, a vida, a experiência na carne é um presente divino que nós temos que cuidar com todas as nossas forças para aprender, compreender a necessidade da evolução. A vida não é só na carne. A vida é também fora dela. Os espíritos estão aí, não há como duvidar. A morte não existe. Não há como duvidar. Se pegarmos a Bíblia e vamos ver centenas e centenas de fatos comprovando a existência e a comunicabilidade dos espíritos, que são nada mais, nada menos do que pessoas que não têm mais o corpo. Então, a morte não é o fim. A vida continua depois da morte. Veio antes da encarnação e continua depois
do desencarne. Agora, a justiça divina crava que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, o que nós estamos construindo para a nossa vida futura? A vida verdadeira, que é a do Espírito, a eterna. O que nós estamos colocando na nossa mala? A nossa bagagem é que vai dizer para onde nós iremos, como nós estaremos, qual será a nossa situação no plano espiritual. É como se fôssemos fazer uma viagem para o exterior. Vamos viajar para a Arábia Saudita, aí vamos levar casaco de pele, roupa grossa. Vamos sofrer, porque lá faz calor. Então, o que cada um de nós está colocando na sua mala particular? Sabe qual é a sua mala? A minha, a sua, a do Calbi, a do nosso querido amigo Davi. A sua mala é a sua consciência. O que é que nós estamos colocando na nossa consciência? Quando Jesus nos fez uma promessa e prometeu o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que iria estar em nós e conosco por toda a eternidade. Ora, o que é que está em nós e conosco pela eternidade? Só o conhecimento. Depois que aprendemos, ninguém tira, é nosso. Se compreendemos, é nosso e fica conosco pela eternidade. O conhecimento é o que Jesus prometeu. Então, se nós conhecemos as causas e os efeitos, o que é que nós estamos colocando na nossa mala? Como estamos construindo a casa que vamos viver no plano espiritual? O que será de nós? Vamos fazer um pequeno exercício mental, bem leve. Desencarnamos agora, caiu um avião, buf, morreu todos nós. Alguns mereciam escapar, escaparam, mas alguns morreram. Nos encontramos no mundo espiritual, com a nossa bagagem. Cada um, como disse o nosso querido Karol Wojtyla, o Papa, o inferno é apenas um estado do espírito. Cada um no seu inferno particular. E nós olhamos para um lado e para o outro. Aí aquela célebre pergunta: morri, e agora? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer se desencarnarmos hoje à noite? O que é que nos espera do lado de lá? Lembrando que injustiça não existe, nem para um lado e nem para o outro. Se não merecermos coisas boas, não teremos as coisas boas. A justiça divina é perfeita. Se merecermos, teremos. Mas se não merecermos, não teremos. E se não são coisas boas, com certeza serão coisas ruins, que a nossa bagagem trouxe para nós. Aí vocês pensam, esse cara é doido. Acabou de dizer que ninguém leva nada para o mundo espiritual, só o conhecimento, está falando em bagagem. Vamos. As consequências de nossas obras. As consequências de nossas obras irão nos conduzir. Então, o que fazemos para vencer essa dificuldade? Qual será
a nossa atitude no mundo espiritual. Normalmente bate o desespero. A nossa mala, que é a nossa consciência, vai nos julgar com o mesmo critério que usamos para julgar os outros. No mesmo, se julgamos sem piedade, se julgamos ao próximo, seja ele qual for, com maldade, se não damos nenhuma oportunidade para que a pessoa prove a sua inocência, se o condenamos, seja quem for, é o critério que nós usamos. É o mesmo que será usado para nós. Por isso que Jesus diz: amai-vos como eu vos amei. Porque quem ama perdoa, seja qual for o erro ou o equívoco. Se não perdoarmos, não seremos perdoados, como diz Jesus na oração que nos ensinou. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Como vamos querer o perdão se na nossa bagagem não colocamos atitudes boas, não utilizamos o tempo que nos foi dado nesta encarnação, nesta vida, para nos conduzir a patamares mais elevados, a ajudar os mais necessitados? Não compreendendo o conselho de Jesus, quando diz que todas as vezes que fizeres isto a um desses pequeninos, é a mim que fazeis. Ora, pequeninos é todos aqueles que passam por problemas, que precisam de perdão, de amor, de compreensão, de misericórdia. Cada um tem uma missão a cumprir aqui na Terra. Todos nós. Todas as missões são importantes. Porque vivemos em grupo, vivemos em família. E no mínimo, o exemplo para a família é uma grande missão. Quando deixamos de conduzir a nossa própria família para o rumo da luz, é a falha do pastor. É o pastor que conduz o rebanho a si confiado para o equívoco, para o erro. É responsável. Seu Léo, em muitas vezes, ao falar para nós, ele dizia que era ele o nosso pastor, que era ele o responsável por todos nós, que ele era o responsável pelo erro que cada um de nós cometia. Não foi só uma vez, não foi duas, foram para mais de 1000 vezes que eu ouvi isso da boca dele. Porque ele era o responsável por nos conduzir pelo caminho correto. A busca pela evangelização deve ser o nosso norte. A casa de João, como hospital das almas, deve sempre, pelo menos enquanto eu estiver vivo, vai cumprir essa missão ao pé da letra. Vai tentar ajudar ao maior número possível de pessoas, sejam encarnadas ou desencarnadas, dentro das nossas possibilidades. Eu vivo dizendo isso para os espíritos: se quiser que eu ajude mais, me mande uma mega sena acumulada de 3 semanas ou 4. A gente sempre diz isso, né? Doido para ganhar um dinheirinho, leva engano. A bondade e a misericórdia de Deus não permite que a gente tenha essas facilidades que iriam acabar corrompendo a nossa jornada.
A dor, o sofrimento, a dificuldade são uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando reclamamos, quando brigamos, quando nos revoltamos contra Deus, quando desistimos de lutar pela nossa própria vida, estamos negando a Deus. Estamos sucumbindo às trevas. Devemos ter sempre em mente que Deus ama a todos nós da mesma forma, sem privilegiar nem castigar ninguém. Ele nos deixa, por amor, conduzir a nossa própria vida. Nos deixa errar para que aprendamos com o erro. Cria a justiça divina para que para que possamos aprender que cada erro terá a sua consequência. Assim como nós, quando educamos os nossos filhos. Pelo menos deveria ser assim. Para cada acerto, as suas consequências. Para cada erro, as suas consequências. Isso nos dá total responsabilidade pela nossa própria condução. Agora sabemos que o mundo espiritual é extremamente complexo. São Paulo nos diz que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunho. Qual é a nossa nuvem? Qual é a minha nuvem pessoal? Quem são as minhas testemunhas? Quem eu carrego comigo 24 horas por dia? Essa nuvem de testemunha é composta pelos espíritos que nós atraímos para junto de nós, com os nossos pensamentos, com as nossas ações ou omissões. Atraímos estes irmãos para junto de nós e passamos a sentir o que eles sentem e passamos a viver o que eles vivem, assim como eles passam a viver o que nós vivemos, a sentir o que nós sentimos. Então, num processo de simbiose energética, nós nos tornamos iguais a eles. Muitas vezes, e nós vimos aqui algumas vezes, temos a nossa personalidade substituída pelas deles. E eles nos conduzem ao equívoco, ao erro. Nos conduzem a acreditar que os nossos problemas são tão grandes, mas tão grandes, que não vale a pena nem lutar contra eles. Ao grande engano que é colocado em nossas mentes. Perdemos a vontade de lutar contra os nossos problemas. Perdemos as nossas forças. Já dizia o sábio, derrotado é sempre aquele que desiste de lutar. E quando nos declaramos derrotados, admitimos para Deus que falhamos com Ele. Falhamos em conduzir a nossa própria vida à felicidade. É o caminho de todos nós. Infelizmente, a depressão se instala nesse momento. E passamos a achar que não vale a pena continuar vivo. Passamos a achar que tirar a própria vida
seja a solução. Mas que solução é essa? Se a vida continua, e nós vemos aí nas reuniões mediúnicas exemplos e mais exemplos de muita dor e muito sofrimento e muito arrependimento, porque a solução é um desastre total. Os problemas continuam aumentados ainda pela carga de fluido vital que há de carregar até expirar o último dia que tinha para viver. Muita dor e sofrimento se implanta, o desespero e a loucura vêm junto e perdemos a noção da realidade. O maior erro, o maior equívoco que o ser humano pode cometer: tirar a própria vida. Desistir de lutar. Desistir de viver do amor das pessoas que estão ao nosso lado, que se preocupam e nos amam, que não importa a situação e o problema que vivemos, estão lá do nosso lado todo o tempo. A nossa família, os nossos parentes queridos e amados. Se pudessem perceber o desespero no plano espiritual dos parentes que nos amam, que já se encontram lá desesperados, tentando ajudar e não conseguem, porque não permitimos, o nosso baixo padrão vibratório não permite que a gente consiga perceber ninguém além daqueles que estão no mesmo padrão vibratório. Nada tem solução nesse momento. Se não houver, nesse momento de desespero total, o ato de buscar saída dentro de si próprio, apenas uma modificação no pensamento. Aquela história do copo que está pela metade. Depressivo sempre vê o lado ruim das coisas, nunca vê o lado bom. Olha para um copo que está pela metade de água e vê o copo meio seco, vai já morrer de sede porque não vai ter mais água. O mundo é tão ruim, tão cruel, ninguém bota mais água para mim. Todos os problemas são potencializados pelos espíritos, induzindo esses pensamentos em nossas cabeças, em nossas mentes, criando um círculo vicioso de energia que nós não conseguiremos sair se não olharmos para dentro de nós e buscarmos aquela centelha divina, a vontade que Deus nos dá de sermos felizes. E encontrando essa centelha divina, olharmos para o copo e percebermos que ele não está meio seco, ele está meio cheio. E já já eu vou enchê-lo totalmente com fé, com esperança, com força, com luta, com amor. O amor das pessoas que estão ao meu lado, o amor das pessoas que sofrem junto conosco, o amor das pessoas que se encontram no plano espiritual em desespero, nossos pais, nossos avós, outros filhos, outros irmãos, que percebendo aquela situação e vendo que não conseguem nos ajudar, entram num desespero tão grande que acabam sucumbindo também. E esse desespero leva à loucura. E é essa bagagem que vamos encontrar quando abrirmos os olhos e percebermos que a morte não existe, que a vida continua, que vamos ter que conviver com aquele equívoco, com aquela dor e aquele sofrimento que causamos às pessoas que nos amam e a nós mesmos. Sem falar nas consequências que isso trará para o perispírito. As marcas que vão continuar
e vão retornar conosco na próxima vez, na próxima encarnação. Aquelas marcas que trazem as doenças. Doenças mentais, doenças genéticas, predisposição para o câncer, asma, enxaqueca, consequências de nossas obras. Pra pensar que Deus é injusto, pra pensar que tudo vai ficar mais difícil, né? Deus é injusto. Deus é injusto. A bondade de Deus é tão grande que não importa. Não importa o tamanho do equívoco. Não importa. Ele vai estar sempre ao nosso lado. Sempre vai estar ao nosso lado, segurando a nossa mão, alguém que nos ama de verdade. E só esse sentimento, só esse amor verdadeiro nos dá a força que necessitamos para começar a lutar novamente. O amor afasta uma montanha de pecados. Devemos aprender a amar de verdade, aprender a sermos amados de verdade. Devemos aprender a sermos cristãos de verdade. Como podemos ser cristãos e não viver o Evangelho de Jesus? Como podemos ser espíritas e não vivermos a doutrina espírita? Como podemos acreditar em Deus e negá-lo com as nossas atitudes? O nosso corpo, o corpo que habitamos nesse momento, é de nossa inteira responsabilidade. É o nosso templo. É formado por milhões, bilhões de seres vivos. Princípio espiritual em evolução, somos responsáveis por todos esses seres, todos. E quando aniquilamos a nossa vida, aniquilamos a de todos. Somos responsáveis por toda essa dor e esse sofrimento causado. Como princípio espiritual, devemos sempre preservar e cuidar da vida. Não só da nossa, mas de todas as pessoas, principalmente daqueles que necessitam mais do que nós. Não podemos, a essa altura do campeonato, em pleno processo de regeneração, de transformação do planeta, continuarmos vivendo no tempo da barbárie, com egoísmo, com ambição, achando que somos os merecedores de tudo, não importa quem esteja morrendo de fome, não importa quem esteja sofrendo nos hospitais, não importa, desde que não seja eu ou alguém de minha família. Como podemos ser felizes? Só para concluir, essa cultura espírita, que em dado momento foi convocada a espiritualidade superior da Terra para uma reunião presidida por nossa querida Sofia Maria, nossa querida Mãe de Jesus. Essa reunião teve como ponto principal, convidado de honra, um cearensezinho, cabeça chata, lá do Riacho do Sangue. Mais conhecido por nós como Dr. Bezerra de Menezes. E foi dado diretamente por Maria a esse espírito elevado. Quem quiser conhecer a vida de um espírito elevado, busque a última encarnação desse espírito, que vai ver o que é ser um encarnado elevado.
Pois bem, convocado por Maria para receber dela a permissão direta de já alçar voos maiores e ir para outros planetas mais felizes do que seria a Terra, muito mais alto do que planetas de regeneração que nós estamos nos tornando. Pois bem, este homem se ajoelha e as lágrimas pede a Maria que, por excesso de misericórdia, permitisse que ele ficasse muito mais tempo conosco aqui na Terra, porque não conseguiria ser feliz num outro planeta, sabendo que um único ser humano continua sofrendo, passando fome, passando dificuldade ou dores nos hospitais. E assim foi permitido ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes continuar na Terra, auxiliando e ajudando a todos aqueles que necessitam. E hoje ele conduz uma falange formada por milhares de médicos desencarnados que só esperam uma única oportunidade, uma prece sincera, com fé e sentimento, para virem em nosso socorro. Vale a pena viver. Vale a pena ser bom. Sonhar. Vale a pena lutar pelos seus sonhos. Sonhar não vale a pena. Vale a pena lutar pelos sonhos. Porque enquanto você sonha, a vida passa. E o sonho continua sonho. Tudo é consequência. O sonho só se torna realidade com o esforço. Sem esforço, continua sendo sonho. Vale a pena viver. Vale a pena acordar de manhã e receber um abraço amoroso e fraterno de quem nos ama. Vale a pena abraçar. Vale a pena olhar nos olhos e dizer com sinceridade: eu te amo. Porque daqui a pouco não teremos mais essa oportunidade. Quando deixamos um dia passar sem demonstrar o nosso amor, é uma oportunidade perdida que pode não acontecer mais. E o retorno ao mundo espiritual pode não permitir que a gente tenha essa oportunidade, nem mesmo nas reuniões mediúnicas. Que esse momento de fé e esperança em que os bons espíritos estiveram ao lado de cada um dos aqui presentes tenha servido para energizar o nosso corpo, trazendo força, trazendo a decisão de continuar lutando por aquilo que realmente tem valor. São aqueles que nos amam de verdade. Que Deus abençoe a todos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha
alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, contemplo, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração, que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu.